saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Nossa, é tanta informação que eu não sei nem se eu vou conseguir passar tudo. Pode chegar um seu. Peguei o fio. Hoje nós vamos estar começando uma revista nova, um trimestre novo, e todo o trimestre novo agora é temático. Tem vários temas. E começando, nós vamos falar um pouquinho, na capa nos mostra as armaduras. Eu não lembro, eu não sei se a maioria foi naquela festa que teve das irmãs lá embaixo, um encontro que foi falado da armadura de Deus, né? A maioria foi, a maioria acho que deve saber. Mas vamos estar passando aqui, né? Um pouquinho do que significa, né? A armadura também. Introduzindo então, começando o nosso trimestre, né, na escola, nós vamos estar estudando as aflições. No mundo tereis aflições. E nós vamos estar estudando as aflições que abrangem a nossa vida. Se nós passarmos numa igreja e falar assim, escrito lá assim, pare de sofrer, pode parar. Não é. Como que você vai parar de sofrer? Jesus falou assim, nós acabamos de ler no nosso texto aqui, na leitura bíblica. Tenho-vos dito para que em mim tenhais paz. Em Deus, em Jesus nós temos paz. No mundo tereis aflições. Quem falou que pare de sofrer? Você vai parar de sofrer? Não, nós vamos sofrer. Nós sofremos. Não é porque nós aceitamos Jesus que nós não temos as aflições. Nós temos. Né? Nós vamos passar. Mas ele diz no final, não desanime. Tenha bom ânimo. Se ele vencer o mundo também, nós vamos vencer. E vencer o mundo é quando nós estarmos lá com ele, nós estamos vencendo esse mundo. Lá nós não vamos ter as aflições que aqui nós temos. Lá nós vamos ter, né, a graça de Deus, não vamos ter doença, né? Não vamos ter essas aflições que hoje nos afligem a cada dia que passa, né? Na capa nós vemos, aquele tempo era a armadura típica de soldados romanos, né? E mesmo aqui nós não temos o sapato, né? Deixa eu ver aqui o que eu marquei aqui, senão vocês vão me perder. Tem o cinturão da verdade? Tem o cinturão. Não tem. Não tem o cinturão, né? Não tem o calçado? Não tem o calçado, né? Então, ó, o cinturão é o cinturão da verdade, palavra de Deus. Temos que seguir os ensinos de Deus. A couraça é esse tipo colete de aço. É a couraça da justiça, justificado pela fé, cumprir a palavra, produzir frutos de justiça. Nós vivemos num mundo injusto, né? Mas nós temos que colocar, mostrar que Deus é justo. Às vezes a gente fala, nossa, mas nós estamos sofrendo. Mas às vezes eu falo assim comigo mesmo, mas Deus é justo. A justiça aqui do homem é falha, mas a de Deus é justa, perfeita. Então não tem como fugir da perfeição dele. Não tem, né? Aqui não mostra o calçado, né? No calçado devemos viver, andar de acordo com o Evangelho. Se nós andarmos de acordo com o Evangelho, com a Bíblia,
que é o nosso manual. Nós vamos sofrer? Vamos, mas nós vamos ter paz em Deus, paz em Cristo. Mas estamos alicerçados aqui na palavra, nós não vamos desviar para o pecado. Nós vamos ficar em pé. Porque mesmo na aflição, Deus vai nos sustentar, ficar do nosso lado. O escudo que aqui aparece é crer na palavra de Deus. Tem gente que aceita Jesus e ainda não crê na palavra de Deus. Acha que é de qualquer jeito. Não é aceitar Deus, Jesus de qualquer jeito. É seguir, crer na palavra. E quando Ele fala por nós, dentro da sua palavra, que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor, é porque Ele vai. Demore quanto tempo demorar. Ele vai tirando cada um e vai trazendo. Promessa. Então nós devemos crer na palavra. Crer. E o capacete da salvação é a nossa mente. Deve estar voltada para Deus, voltada para a palavra de Deus. Né? E se nós vamos só vencer se nós continuarmos olhando para o céu. Nós não devemos desviar a nossa meta, que é nós irmos morar no céu com Jesus. Se nós olharmos o que o mundo nos oferece, nós iremos desviar a nossa vida para o mundo, deixar o mundo entrar no nosso coração, na nossa mente. Não, nós devemos olhar para o céu, o que Deus nos reserva lá com Jesus. Então, não devemos nos desviar do foco que é Jesus, a nossa salvação. A espada do Espírito, a palavra de Deus, a arma de ataque. Atacar o inimigo com a palavra de Deus. Não é você debater em debate, mostrar para o inimigo que você é fortalecido na palavra de Deus. Você se fortalece quando você busca, quando você ora, quando você estuda, quando você busca Deus e estuda a palavra de Deus. Você não fica parado. Ah, aceitei Jesus, tá bom demais. Não está bom demais não. É bom que você foi lavado de mim. E Ele aceitou você do jeito que você é. Ele vai limpar você dos seus pecados. Deus não vem aqui e fala assim, olha Manádia, lá no passado você fez isso. A partir da hora que você aceitou Jesus, Ele não lembra dos seus pecados. O ímpio lá fora fala, mas é porque aquele irmão lá, aquele irmão, ele era um drogado, ele nunca vai esquecer. Mas a hora que você aceita Jesus, Ele esquece todo o seu pecado. Você é uma criatura nova, uma pessoa nova para Ele. Mas você não pode ficar estacionado só porque você vai estudar, vai aprender da Bíblia. O nosso manual de como nós devemos andar, falar, prosseguir na nossa vida. Não fique parado. Tenho vergonha de vir aqui falar. Também tinha. Eu tremia. Não pense não que essa semana não deu dor de cabeça, deu nervo, deu tudo. Tudo que vocês acharem que tem, a gente fica. Porque pense que responsabilidade chega aqui e falar o que Deus nos passa para a gente. Estudar, ler, buscar na internet, ouvir outros pastores pregando para a gente chegar aqui e aprender algo para falar. Isso é estudar, isso é buscar entendimento, buscar sabedoria para poder falar. Que alguém venha aqui argumentar com você e fala, peraí, calma, não precisa discutir. Calma, vou mostrar para você o que como Deus é bom. E você mostra.
comentar coisas de Deus para outra pessoa que não sabe. Aí vai prevalecer o que ele vai falar e você vai ficar com aquela, né? Luxinho, né? Então, só venceremos o mundo, o diabo, a carne, se nós tivermos boa forma espiritual. Isso aqui. Então, a boa forma nossa é lermos, é estudarmos, orarmos, vigiarmos. Essa é a boa forma. Não tem aquela pessoa que faz educação física, não tem aquele personal trainer que fala, nem sei falar direito, que dá condicionamento físico para as pessoas. Assim é nós. Olha o nosso condicionamento físico. Espiritual. É a Bíblia. Ele nos ensina em tudo. Assim nós vamos vencer as aflições. Se estarmos vigilantes e orando e aprendendo da palavra. Aqui, no começo, as nossas lições. Nós tivemos o privilégio de ter 14 nessa vez, né? Nós temos 13, né? Mas hoje é uma introdução. No mundo tereis aflições, a lição 1. A lição 2 e a lição 3, nós vamos estar tratando de dramas. Nós temos vários dramas na nossa lição do trimestre, desse terceiro trimestre. As duas, a lição 2 e a lição 3, nós vamos tratar de dramas biológicos, que são a enfermidade da vida do crente e a morte do verdadeiro cristão. São dramas biológicos. Na lição 4, lição 5 e lição 6, nós vamos tratar de dramas sociais. Os próximos professores vão estar tratando disso. Superando os traumas da violência social, as aflições da adultez. Essa parte era bom a senhora colocar no quadro? Eu coloco depois. A senhora coloca depois? Coloco. Porque a senhora está com a primeira lição, a senhora faz uma introdução. Introdução. Só fazer um portal. Um portal, né? Portal, tá? Então eu vou marcar aqui no jeito. Eu não sei nem mexer nessa coisa. Sabe, a senhora é professora, a senhora é uma bênção. Na lição. É uma introdução, né? Que nós vamos ter tudo que nós vamos estudar. No trimestre todo. Quer que ponha o tema também na frente? Se a senhora conseguiu colocar, porque a senhora buscando a mesma fonte onde eu peguei esse assunto, eu achei que a senhora fosse fazer isso. A senhora está na linha certa. Aqui, então, se a senhora colocar, por exemplo, só a introdução teve agora trauma, lição 1 outra, trauma biológico, lição tal e tal. Aí desmontou uma noção, acho que vai ajudar muito.